Olá! Hoje a gente vai fazer uma imersão, sabe, na vida e na época de uma figura muito fascinante da história inglesa, John Bunyan. Nossa principal referência aqui é o capítulo 19 de uma obra bem conhecida, O Livro dos Mártires. Exato. Uma fonte riquíssima para entender não só ele, mas o período também. Pois é, e para dar uma ideia inicial, né, o Bunyan nasceu lá em Elston, na Inglaterra, pertinho de Bedford. E olha que curioso, no mesmo ano que os peregrinos chegaram na América, 1620. Que coincidência histórica interessante, né? Ele veio de um meio simples, o pai era latoeiro, e ele seguiu o ofício. Nada de nobreza ou grandes estudos formais no começo. Exato. E o que a gente quer explorar aqui é essa jornada dele, sabe? Uma juventude bem intensa espiritualmente, meio conflituosa. Depois ele se torna um pregador, enfrenta uma perseguição bem séria e aí culmina na criação de O Progresso do Peregrino, uma das alegorias mais lidas do mundo, né? Sem dúvida. Vamos tentar entender como tudo isso aconteceu, como essas peças se encaixam. Bom, a fonte descreve ele na juventude como um rapaz cheio de vida, mas já com uma característica, uma seriedade profunda, quase sombria, assim. Ele se culpava muito pelo que ele via como os vícios da juventude. E o engraçado é ver o que eram esses vícios para ele. Tipo, dançar, tocar os sinos da igreja. Que era uma atividade social comum na época, né? Sim. E jogar Tip Cat, um joguinho de jardim. O texto até faz questão de dizer que ele nunca foi, assim, acusado de ser bêbado ou imoral, nesse sentido mais pesado. Uhum. Mas essas coisas, para ele, pesavam muito na consciência. Já mostra uma sensibilidade religiosa fora do comum desde cedo, né? Totalmente. E tem aquele episódio que a fonte destaca que parece ter sido um ponto de virada para ele, né? Aquele do jogo de Tip Cat é impressionante. Ele conta ter ouvido uma voz, tipo, do céu mesmo, perguntando direto: você vai largar seus pecados e ir para o céu ou vai continuar com eles e ir para o inferno? Imagina o impacto disso numa mente jovem já tão introspectiva, né? Pesado. Muito. E isso se conecta com outra coisa que a fonte menciona, né? Sim, as conversas que ele ouviu de mulheres simples ali em Bedford, elas falavam sobre o novo nascimento, sobre Deus agindo no coração. Assuntos que, na época, ele mesmo admitiu que estavam muito além da capacidade dele de entender. É. Mostra bem a atmosfera da época, né? O puritanismo, essa busca pessoal intensa por respostas. Exatamente. E essa busca dele era bem angustiante às vezes, pelo jeito. E teve a passagem dele pelo exército também durante a Guerra Civil. Serviu 1 ano no exército do Parlamento. A fonte diz que a morte de um colega soldado, bem ali do lado dele, parece que intensificou ainda mais essa inclinação para pensar em coisas sérias. Vida, morte, eternidade. Faz sentido. Experiências limite costumam ter esse efeito, né? Sim, e ele teve períodos de um fervor religioso e uma autopenitência tão extremos que a fonte sugere que ele quase beirou a loucura. Chegou a achar que tinha cometido tal pecado imperdoável. Nossa, imagina o tormento interno. E aí entra a influência da primeira esposa, né? Verdade. A fonte a descreve como uma mulher boa, piedosa, e ela trouxe para o casamento uns livros religiosos. E a leitura desses livros, junto com tudo que ele já vivia e sentia, parece que consolidou esse fervor dele e o direcionou para as discussões religiosas da época. Isso foi se juntando para moldar ele. Sim, não foi uma coisa só. Foi um processo complexo, cheio de altos e baixos, uma construção mesmo. E essa consciência religiosa dele ficou ainda mais, digamos, afiada quando ele começou a ver a perseguição que os batistas sofriam, que eram desses grupos dissidentes da Igreja Anglicana oficial, né? Exato. Vários grupos não concordavam com as práticas e doutrinas oficiais e eram perseguidos por isso. Os batistas eram um deles. E ele acabou se juntando aos batistas e, olha só, antes dos 30 anos, ele já era um pregador conhecido na região. Devia ter um talento pra coisa, né? Com certeza. Uma paixão que contagiava, provavelmente. Mas aí, Aí a perseguição chegou pra ele também, né? Como chegava pra muitos desses pregadores não conformistas. Foi preso. Por quê? Por pregar sem a licença do governo. que era exigida na época,
controle estatal sobre a religião. Exato, e tem uma citação dele nesse momento que a fonte traz que é muito reveladora da mentalidade dele. Ele diz: antes de ir para o juiz, eu pedi a Deus que a vontade dele fosse feita, porque eu tinha esperança que minha prisão pudesse despertar os santos da região. E termina dizendo que encontrou Deus docemente na prisão. É impressionante essa capacidade de ver um propósito até na adversidade extrema, né? Encarar a prisão como uma oportunidade espiritual. Totalmente. Mas é bom a gente lembrar como eram essas prisões no século XVII, né? Sim, fundamental. Não era um retiro espiritual, longe disso. Eram lugares terríveis, insalubres, superlotados, comida péssima, condições brutais mesmo. Além disso tudo, tinha a dor emocional, né? A separação da segunda esposa, a Elizabeth, e dos 4 filhos pequenos. Essa angústia familiar deve ter sido pesadíssima para ele. E a primeira prisão durou 12 anos, né? É muito tempo? 12 longos anos, numa condição dessas. E o que ele tinha para se segurar? A fonte diz que ele tinha só 2 livros com ele lá. A Bíblia e uma cópia do Livro dos Mártires, do John Foxe. Justamente a nossa fonte. Quer dizer, uma edição da época, claro. Imagina o impacto de ler só a Bíblia e histórias de mártires por 12 anos naquele ambiente. Deve ter moldado ele de uma forma muito profunda. Agora, falando da obra principal dele, O Progresso do Peregrino, a fonte esclarece uma coisa. Apesar dele ter escrito algumas coisas naquela primeira prisão longa, esse livro específico não foi escrito ali. Ah, não. Onde foi então? Foi numa segunda prisão, bem mais curta, que aconteceu uns 3 anos depois dele ter saído da primeira. Entendi. Então teve um tempo aí talvez de processar tudo, né? Exato. E o livro só foi publicado uns 3 anos depois dessa segunda prisão. Ou seja, levou um tempo para nascer e ser publicado. Interessante isso. E a ideia central da vida como uma peregrinação? Parece que veio de um tratado que ele escreveu antes, usando essa metáfora. Aí ele pegou essa ideia e, nossa, expandiu de um jeito genial. Usou a paisagem da Inglaterra que ele conhecia tão bem para os cenários, se inspirou na Londres da época para criar a Feira das Vaidades. Naquela parte é muito vívida, né? A crítica social ali é forte. Muito. E o mais legal, talvez, é que ele baseou os personagens, os bons, os maus, os que ficam em cima do muro, em gente de verdade que ele conheceu. Ah, isso dá uma humanidade, uma realidade incrível para a alegoria, né? Não fica só abstrato. O próprio Bunyan. Sim, isso é crucial. Ele era aquele homem coberto de andrajos, de costas para casa, com uma carga pesada nos ombros e um livro na mão. É a imagem inicial do livro, né? Poderosíssima. Muito. E aquele momento chave, quando a carga do peregrino cai aos pés da cruz. Aquilo é um reflexo direto da experiência do próprio Bunyan. Ele mesmo descreveu essa libertação como se os ferrolhos das minhas pernas tivessem caído. Que imagem forte. E se a gente pensar nos lugares da história, o Castelo da Dúvida, o Pântano do Desespero, o Vale da Humilhação, o Vale da Sombra da Morte, a fonte sugere que não eram só invenções, eram lugares que ele mesmo tinha atravessado espiritualmente. Era a geografia da alma dele ali, mapeada. Uau! Faz todo sentido. Mas apesar de descrever tanta luta, tanto perigo, o livro tem um tom de vitória, né? A fonte deixa isso bem claro. Sim, é uma história de perseverança, de esperança, apesar de tudo. Mesmo quando ele foi condenado, preso, ele escreveu que sentia grande gozo e levava a paz de Deus com ele. Isso transparece na obra. O personagem principal, o cristão, ele enfrenta o demônio Apolião, ele é ferido, ele duvida, sente vergonha, mas a perspectiva é sempre de ser mais que vencedor. O olhar tá lá na frente, na cidade celestial. É essa resiliência que marca, né? E como foi que o livro foi recebido na época? Teve gente que não gostou? Teve. A fonte conta que, no início, alguns amigos puritanos dele foram meio críticos. Acharam que era só mais um livro de literatura mundana, talvez por ser uma história, uma alegoria. Talvez estranharam a forma narrativa, né? Estavam acostumados com sermões, tratados teológicos mais diretos. Pode ser, mas aí a fonte comenta com uma certa ironia que também não tinha muita outra coisa para eles lerem. É verdade, a produção literária puritana era mais restrita. Então, rapidinho, o livro começou a ser lido com muita devoção, quase junto com a Bíblia.
Virou leitura obrigatória em muitos lares. Mas a crítica literária oficial, digamos assim, demorou para reconhecer o valor, né? Demorou. Coisa de 2 séculos, segundo a fonte. Hoje ele é aclamado, né? Não só pelo lado espiritual, mas pela força humana, pela narrativa, pelo estilo. Sim, o estilo influenciado pela Bíblia King James, que é um marco da língua inglesa. Bunyan escrevia com uma força incrível, usando uma linguagem acessível, mas poderosa. E ele não parou no Peregrino, né? Escreveu mais coisas depois. Escreveu outras alegorias importantes. Tem a Guerra Santa, que a fonte menciona, Aptu. E dizem que, se não fosse pelo Peregrino, essa seria talvez a maior alegoria em inglês. Mostra que ele realmente dominava o gênero. E os últimos anos dele? Depois de sair da prisão, de vez, como foram? Olha, nos últimos anos, ele se tornou uma figura muito respeitada. Virou pastor de uma igreja em Bedford, pregava muito em Londres também, nos púlpitos não conformistas. A influência dele cresceu tanto que o pessoal chamava ele informalmente de Bispo Bunyan. O que é curioso para alguém de um grupo dissidente, né? Nossa, Bispo Bunyan mostra o respeito que ele conquistou. E a fonte descreve o caráter dele como apostólico. O que seria isso? Acho que no sentido de ser alguém dedicado a servir os outros, sabe? Útil para a comunidade, desprendido, sem buscar vantagem pessoal. E meio que a morte dele refletiu isso. Como assim? Ele morreu em agosto de 1688 por causa de uma febre. Mas ele pegou essa febre depois de uma viagem a cavalo, debaixo de chuva forte. E sabe por que ele viajou? Para tentar reconciliar um pai e um filho que estavam brigados. Que história! Morreu meio que numa missão de paz, então. Exatamente. Adoeceu logo depois, foi para Londres e faleceu lá. Foi enterrado em Bunhill Fields, um cemitério importante para esses dissidentes. Olhando para trás, então, qual o tamanho do legado dele? Especialmente do Peregrino, segundo a fonte. Olha, a fonte não economiza nos elogios. Diz que o livro foi mais útil que qualquer outro livro fora da Bíblia. É uma afirmação forte. Muito forte. E explica por quê. Foi oportuno, a perseguição era real na época dele, a Feira das Vaidades não era só ficção, e foi duradouro, porque conseguiu traduzir a jornada da alma. As lutas, medos, esperanças, numa linguagem simples, direta, que muita gente entendeu e ainda entende. Foca muito na experiência individual, né? Sim. Talvez menos na vida comunitária da fé e mais na peregrinação pessoal de cada um. E nisso ele foi mestre. Então, o que a gente tira dessa análise toda? Acho que a gente vê um homem que fez algo incrível. Ele pegou o sofrimento, a perseguição, as próprias dúvidas, a fé profunda dele, e transformou tudo isso numa história que atravessa séculos. A fonte até sugere que, para muitos, ele virou mais que o autor. Virou quase um guia, como o personagem grande coração do livro dele, que ajuda os outros peregrinos. Faz sentido. Ele conseguiu, como diz o texto, reconstruir um trono principesco sobre a humilde verdade da experiência humana e espiritual. Bonito isso. Muito. Uma alquimia literária e espiritual impressionante. Numa obra que virou um mapa para a jornada da vida. Cheia de obstáculos, sim, mas também cheia de significado, de esperança. E aí fica a pergunta para a gente refletir, né? Como é que essa capacidade de achar um propósito, ou até uma beleza no meio da dificuldade, que a gente vê tão forte no Bunyan, como isso pode inspirar a gente hoje? Boa pergunta. Como a gente pode olhar para as nossas próprias peregrinações, com os nossos desafios, e talvez encontrar um sentido mais fundo ali, mesmo fora de um contexto especificamente religioso como o dele? Exato. Fica aí para a gente pensar. Bom, na nossa próxima conversa, a gente continua explorando as histórias e os temas do Livro dos Mártires. Obrigada pela companhia nessa jornada de hoje. Obrigado a todos. Até a próxima.